Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério. Hoje entrevistando o professor Ricardo Caldas, cientista político, e vamos pegar um foco agora mais especificamente sobre os personagens do primeiro debate na Bandeirantes. Particularmente, eu notei a dificuldade que o candidato do PSDB vai ter para justificar este leque de partidos e que estes não terão influência numa possível gestão que ele venha a ter. Como é que o senhor analisa essa questão do Alckmin? Não, eu também vejo exatamente dessa forma. Ele vamos dizer assim, ele ganhou, entre aspas, um presente, conseguindo esse apoio todo do Centrão, mas o problema é que você ter o apoio do Centrão é que você vai ter que justificar o Centrão o tempo todo. Na verdade, o Alckmin está com ele, em volta dele, ele está com a Lava Jato inteira. Então, o pessoal todo que está em volta dele são os alvos da Lava Jato. E para começar pelo partido da própria vice, ela é uma pessoa muito conceituada no Senado e tudo, mas é um partido que foi muito afetado pela Lava Jato, foi um dos alvos da Lava Jato, que foi o PP, o PMDB, agora MDB, o PT, isso na Petrobras, e agora não respingou tanto no PSDB lá na Petrobras, mas agora está respingando em São Paulo, na questão do Rodoanel, nas desapropriações que foram feitas. Respingou no PTB a questão do Ministério do Trabalho? O PTB tem essa relação carnal aí com o Ministério do Trabalho, que é antiga, né? E teve com os Correios no passado, né? Sim. E, inclusive, o grande mérito aí, a gente não pode tirar o mérito do Roberto Jefferson na denúncia, como denunciante, do mensalão, mas, na verdade, o PTB estava envolvido na época com os Correios e agora com o Ministério do Trabalho. Então, é esse pessoal que está em torno do Alckmin, né? Então, o Alckmin está cercado da Lava Jato inteira, né? Então, ele ele está junto com os alvos todos. E em São Paulo, ele tem toda a equipe dele, os secretários, todos os ex-secretários, Paulo Preto, que já foi preso, foi solto, o pessoal da Dersa, o ex-secretário dele. Então, eu penso que ele vai ter mais tempo de TV, mas, por outro lado, ele vai ter que ficar justificando essas pessoas todas. No debate no Roda Viva, na TV Cultura, ele levou 47 minutos se explicando. E vai se explicar mais. Então, o senhor acha que isso às vezes, a companhia mais atrapalha do que ajuda? Nesse caso, eu acho que sim. Quer dizer, ele ganhou por um lado, ele ganhou em tempo e certamente ganhou em financiamento. Ele está com quase, talvez um terço mais, ou 30% a 40% de todo o fundo eleitoral acabou com ele. Está se estimando em torno de alguma coisa entre 90 e 100 milhões de reais, mais ou menos nessa faixa. É claro que não vai tudo para ele, porque tem os outros candidatos a governador e tal, mas mesmo assim será uma campanha rica, que é tudo que o eleitor não quer. Porque é só você mostrar, me mostra o teu fundo partidário, Alckmin, quanto é que você tem para gastar? Aí mostrar para o eleitor brasileiro, olha aqui, ó, é isso que ele está gastando. Ele é o candidato dos milhões. E os partidos considerados até mais de esquerda, como o PPS, o senhor acha que o PPS também será afetado com essa proximidade aí? O PPS é justamente um dos poucos partidos não afetados, né, pela Lava Jato, talvez. Sim. E ele acabou, por questões pessoais dentro do partido, como a gente sabe bem, né? Sim. Ele acabou adotando mais questões de estratégia, de sobrevivência. Acho que o PPS, ele perdeu um pouco a sua bandeira, a sua linha, né? Depois que ele mudou de nome, ele não se encontrou ainda. Então teve aquele boato forte de fusão com o PSDB, que acabou não acontecendo. Teve propostas de se fundir com outros partidos que também acabaram por não acontecer. Então o PPS, ele acaba fazendo aquele papel do inocente útil. E o PT? O PT, veja bem, o PT, eu diria que esse momento, esse ano, na minha forma de ver, teria sido uma grande oportunidade para o partido se reinventar. Para o partido mostrar que ele aprendeu alguma coisa com o mensalão do governo Lula, aprendeu alguma coisa com o petrolão do governo Dilma. Infelizmente, toda essa epopeia que a gente está assistindo da insistência da candidatura de um presidiário? De um presidiário, de uma pessoa presa, é uma coisa que entristece. Você pensar que no Brasil o candidato que está liderando as pesquisas é um condenado pela justiça já em segunda instância. E ele se apresentar como um preso político, que é uma coisa risível. Ridícula. Então eu penso que o Partido dos Trabalhadores perdeu a oportunidade de fazer autocrítica, chegar para a população brasileira, dizer nós erramos, nós compactuamos com o sistema corrupto, nós somos tão corruptos quanto o sistema, mas agora a gente quer fazer diferente.
seria que retomar aquela ideia do PT lá de trás, do Partido Sim. da Ética, que ele perdeu completamente. Eu me recordo que quando o PT surgiu, né, nós tínhamos ali figuras como Hélio Bicudo, Sim. o Plínio de Arruda Sampaio, Sim. Ayrton Soares, tinha o professor Florestan Fernandes, figuras da mais alta respeitabilidade, Era um pessoas honestas. Partido de quadros. Partido de quadro, e que perdeu totalmente a partir do momento que optou pelo roubo, pela corrupção, pura e simples. infelizmente. O pessoal pode às vezes ficar meio chateado comigo, mas eu conheço o PT. Então, eu votei no Lula. Então, não invente nenhuma outra ilação, porque a realidade é essa. Agora, enxerga a realidade quem quer e quem não quer não enxerga. Mas concorda comigo? Eles perderam a Sim, oportunidade com de certeza. fazer uma autocrítica, né? Vir para a população e apresentar um candidato novo desde o início. Sim. Poderia ter sido o próprio Haddad. Mas Sim. lá atrás, dizer, olha, encerramos essa fase e vamos passar para uma nova fase. Mas não conseguiram. O pior é que outros partidos é que tentaram pegar a carona, o que sobrou do PT, para tentar trazer para o seu lado. É só quem não conhece o PT. O PT não aposta em ninguém que não seja do PT. E eu acho que aí é onde pecou o Ciro Gomes. O Ciro, eu diria que o maior inimigo do Ciro, na minha opinião, é a boca que ele tem em ele mesmo. Ele não precisa de inimigos. Ele é o próprio inimigo dele. Ele fala o que não deve, promete o que não consegue cumprir. Essa proposta dele de tirar todos os brasileiros do Serasa foi a coisa mais hilária. Eu tenho certeza que isso aí vai acompanhá-lo até o final da Não, o pior é campanha. que ontem no debate ele defendeu isso aí como uma coisa séria. Ninguém pode ter nada contra você Não. apoiar uma pessoa que está numa situação financeira difícil, mas isso tem que estar dentro de um projeto, tem que estar dentro de uma estrutura. O que está sendo feito? Está sendo o acompanhamento. Os Estados Unidos tem muito, infelizmente nós não temos aqui, que são aquelas instituições até não governamentais, algumas ONGs ou até umas instituições sem fins lucrativos, às vezes apoiadas pelo governo, que o indivíduo vai para lá, eles compram a dívida do indivíduo, Ok. mas aí tem todo um tratamento da pessoa. Você estuda quanto ela está ganhando, qual é a renda da família, quais são os bens que ela tem, os ativos, o patrimônio, o que ele pode fazer para se reinserir. Então tem uma estrutura por trás. Vamos ver se quem sabe o Ciro, né, tenha tempo agora, durante a campanha, para explicar bem essas suas propostas. Quem é que não quer? Quem é que não quer ouvir que você vai me tirar do Serasa, que você vai me tirar de uma situação constrangedora? Qualquer um quer. Agora, você precisa explicar bem para não parecer o que está parecendo ser um artifício de campanha. Um paternalismo também sem medida. Ninguém eu acho gosta que disso. Eu penso assim, sendo bem propositivo, bem positivo na minha intervenção aqui agora. Se ele trouxer o modelo americano, que é o modelo dessas ONGs, né, que ajudam Talvez seja as pessoas, isso, né? seria uma coisa. Ele estudou em Harvard? Tecnicamente, ele não estudou, ele teve assim algumas temporadas lá, mas ele nunca foi aluno de lá. Mas eu digo assim, eu acho até que ele devia parar um pouco com isso, que acaba gerando um lado até meio hilário. Hilário de desconfiança. Que não gera segurança nas pessoas. Como aquele primeiro-ministro italiano que disse que foi aluno da New York University, não sei se você ficou sabendo disso. Sim. E depois disseram que foram lá na universidade, não tinha nenhum registro dele, né? Aí depois ele explicou, não, eu estudei foi em Nova York, não na Universidade de Nova York. A minha escola foi a vida, né? A vida em Nova York. Mas, por exemplo, só voltando a esse ponto que eu acho que é interessante até do Ciro, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma outra coisa também que eu gosto muito lá, eu morei em Nova York e aí também, mas não na Universidade de Nova York, mas lá eles têm a Fannie Mae, que é um instituto de crédito habitacional. Então, quando você quer pegar um recurso para comprar a sua casa, então eles fazem todo o estudo da sua estrutura financeira para saber qual é o tipo de financiamento que você pode ter. Qual é a casa que você pode adquirir. Que é compatível com a sua renda. Então, tem todo um trabalho que é feito, a sua experiência de crédito, né, o que eles chamam de credit history, né? Então, para te dar uma solução que não vai apertar, não pode ultrapassar uma porcentagem do teu rendimento, eles veem se o marido trabalha, se a esposa trabalha. Então, é uma coisa, os americanos, que o brasileiro critica tanto, eles são muito racionais nas coisas que eles fazem. Então, se o Ciro, já que ele está indo tanto para os Estados Unidos, se ele puder trazer um pouco dessa racionalidade até para o discurso dele, pensar um pouco antes de falar, já seria uma grande contribuição para ele mesmo. Tá certo. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e depois vamos analisar aí a candidatura de Bolsonaro, que continua pontuando em primeiro lugar nas pesquisas,
ganha estranhamente dentro de São Paulo com Alckmin, tantos anos lá no poder, e veta a postura, por exemplo, de Henrique Meirelles, e quem também se saiu ontem, na minha opinião, bem, foi o Álvaro Dias. Nós já voltamos.